Isso mesmo, eu estou aqui com um processo em mãos do Tuca Ribas e eu quero falar para você todo passo a passo de como está esse processo. Mas eu quero primeiramente que você entenda que não estamos falando de partido político, não estamos falando sobre oposição e quem está na gestão, ok? Não tenho nada contra o Tuca, realmente o que eu vou mostrar para vocês aqui é o que está dentro do processo. Eu acredito que tudo que vocês viram foi muito superficial, foi muito... ele está sendo julgado, ele está sendo caçado, e virou uma bagunça, né? Então esse momento é mostrar para vocês que não é bem assim. Sim, está correndo um processo? Está, mas como isso aconteceu? Como será o andamento desse processo? Então tudo o que eu vou falar para vocês agora é o que está acontecendo aqui, tudo bem? Primeiramente, você que é da oposição, você que não é, eu não estou aqui para julgar e nem para criticar. Eu estou aqui para ler o processo para vocês, resumir o processo, e eu quero que você tira as suas próprias conclusões e que não seja influenciado por ninguém. Nós mesmos vimos, né, que o Tuca falou que foi pego de surpresa. Fomos pego de surpresa, mas não foi pego de surpresa. Da mesma forma que nós tivemos aí o apoiador do Tuca, que era o progressista, falando que está em primeira instância. Sim, está em primeira instância. Não foi ainda realmente batido o martelo e falado: você vai sair da prefeitura, ainda não, mas está chegando lá. Então realmente eu quero que vocês entendam todo o passo a passo. Eu também falando aí, né, sobre tudo que está acontecendo, muito superficial. Então até tem pessoas contra aquilo que eu estou falando. Na verdade, acaba confundindo a cabeça de muitas pessoas. E eu acredito que o segredo é a boa comunicação, é você se comunicar com a população, e é o que eu quero fazer com você hoje aqui. Quero me comunicar com você, eu quero que você entenda o processo. Caso você queira ler o processo, vai ter um link lá no site, aí você vai clicar no link e vai ler o processo do Tribunal de Contas, tá bom? Mas realmente eu quero ser o mais transparente com você aqui nesse momento. Então vamos lá. Primeiro, o processo está correndo na zona eleitoral do estado de São Paulo, aqui em Itapeva, tá? Então aqui em Itapeva que está correndo o processo. É importante você entender que existe uma ação de investigação judicial eleitoral, como está aqui, ó, ação de investigação, tudo bem? Então está correndo uma investigação e é isso que eu vou mostrar para você. O autor do processo foi Juntos Vamos Construir Ribeirão Branco. Isso é a oposição, tá? E a oposição entrou com um advogado. Então existe alguém processando o Tuca Ribas. Não é o que o Tribunal de Contas foi lá e achou uma irregularidade, não. Para ter uma irregularidade, alguém tem que processar. E esse processo está sendo porque a oposição está processando, que é a autora, tá? A autora entrou com um único advogado. Agora, o investigados. Quem que é o investigados? Como está aqui, ó, investigados. O investigados é o Antônio Carlos Camargo Ribas e Alessandro Luiz Teixeira. O Antônio, que é o Tuca Ribas, e o Alê, eles entraram com 6 advogados, olha só. Enquanto o autor, que é a oposição do Ratinho com Joaquim, entrou com um único advogado, o Tuca Ribas e o Alê tá nesse processo com 6 advogados. Lembra que eu falei para vocês? 6 advogados, 6 acusações e uma única foi aprovada. Então é isso daí. Por que eu falei 6 advogados? Porque nesse processo do Tuca Ribas, eu não vou citar sobrenome, apenas nome, tem os advogados Igor, Victor, tem o advogado Tatiane, Luana, Ricardo e Guilherme. São 6 advogados nesse caso do Tuca Ribas. Então assim, são 6 advogados
correndo atrás da inocência do Tuca Ribas e do Lê. Enquanto existe apenas um advogado correndo em esse processo ser realmente ativo, com o Ratinho aí, com certeza, e o Joaquim e outros da oposição. Aí vem aqui, ó, a coligação autora alega que, durante a campanha eleitoral de 2024, os representados praticaram uma série de atos que configuram abuso econômico e político, com o objetivo de desequilibrar as eleições. Tá vendo só? O que está acontecendo? A oposição que está falando que foi uma injustiça a eleição. Por que essa eleição foi uma injustiça? Porque o Tuca Ribas, como prefeito interino, estava no poder e tinha muito mais vantagens de ser eleito. Por quê? Porque ele começou a fazer várias coisas que não poderia fazer. Vamos seguindo o processo aqui, não vou falar nada por achismo, apenas pelo processo aqui, tá? Então, existe aí quem está processando e quem está sendo processado. Quem está processando? Quem está processando é Junto Vamos Construir Ribeirão Branco. Quem está sendo processado? Antônio Carlos Camargo Ribas e Alessandro Luiz Teixeira. Esses estão sendo processados. E a alegação? Qual é a alegação do autor, que é o que acha que perdeu por injustiça? A coligação autora, que é quem perdeu a eleição, alega que durante a campanha eleitoral de 2024, os representados praticaram uma série de atos que configuram abuso de poder econômico e político, com o objetivo de desequilibrar a eleição. Então é essa toda a bagunça que está acontecendo agora. A bagunça é que a oposição não aceitou perder a eleição. Essa é a bagunça. E vendo que existiu várias formas de o prefeito ganhar essa eleição, eles viram que foi uma injustiça. Então a oposição viu que foi uma grande injustiça eles perderem a eleição. Por quê? Porque o Tuca Ribas tinha o poder na mão. Ele usou esse poder na mão. Então foi isso que aconteceu. O Tuca Ribas era sim um candidato forte na época, porque ele já entrou como prefeito interino e ele já tinha ali praticamente uma grande vantagem. Já entrou como prefeito interino e aí veio o Ratinho querendo disputar com ele. E o Ratinho, com pouco orçamento e pouca influência, decidiu disputar apenas com o que o partido liberou, que era 159 mil. Enquanto o Tuca, no ver do autor, que é ali da oposição do Ratinho, viu que não, ele não disputou com lealdade, com apenas 159 mil, ele disputou com o que tinha nas mãos, né? Com que ele poderia mexer. Então, na cabeça da oposição, o que aconteceu foi, enquanto o Tuca conseguiu ganhar a eleição investindo quase 2 milhões de reais, o Ratinho perdeu a eleição investindo apenas 159 mil. Então a briga é essa, porque o Tuca investiu muito mais e o Ratinho investiu muito menos, e quem ganhou realmente nessa eleição foi o Tuca e não o Ratinho. Então essa está sendo a briga. Mas o que o autor, o que o Ratinho está falando? Ele usou o poder político e econômico. Qual que é esse poder político? Ele usou a vantagem de ele estar dentro da prefeitura e o econômico de usar verbas da prefeitura para auto se promover. Então é esse o processo que está acontecendo e está rodando. Agora a gente vai ver o que a oposição alegou de desvio, tá? Isso é muito importante para a gente entender o processo todo. Primeiro, desvio de recurso. Esse desvio de recurso foi da cultura. O que a oposição do Ratinho falou?
desviaram 55 mil reais de verbas federais destinada a artistas locais para pessoas que não são artistas, com o intuito de financiar a campanha eleitoral, a início, né, de benefício próprio. Então, o que houve aqui, o que está acontecendo na primeira acusação é a oposição falando que o Tuca desviou 55 mil reais aí de um evento, tudo bem, da cultura, 55 mil. Só que o juiz não aprovou essa causa aqui. Ele não aprovou, porque os advogados do Tuca Ribas mostraram que o autor não tinha provas o suficiente para esse primeiro aqui desvio ser aceito. Então não existe provas, apenas especulações, tá? Se foi desviado, ninguém vai saber, porque não existe prova sobre esse desvio aqui de 55 mil reais. Os advogados do Tuca Ribas provou que não tem como aprovar esse desvio. Então é por isso que o juiz ainda não aprovou esse desvio aqui, porque não teve provas. Agora, uso indevido de verbas da educação. Jogo das Estrelas aponta que os representados utilizaram recursos da pasta da educação para financiar suas campanhas, gastando 80 mil na realização do Jogo das Estrelas para promover sua imagem e outros 72.750 no pagamento de pessoas e profissionais ligados à base política. O que acontece aqui nessa segunda acusação? Essa segunda acusação significa que Tuca Ribas, ele montou um jogo. O nome do jogo é Jogo das Estrelas, e aonde apontam aí que foi um desvio de 80 mil reais realizado no jogo, mas só que esse jogo não teve dinheiro investido, mas sim que esse dinheiro do jogo foi investido na base eleitoral dele. Isso significa que também não aprovaram. O juiz aí da oposição, que é o autor, não conseguiu provar que isso é verdade. Enquanto os advogados do Tuca Ribas e do Lê provaram que isso não existe. Tudo bem? Não existe. Então, se não tem provas concretas, não existe aprovação. Então, esse Jogo das Estrelas aqui, de 80 mil reais gastos e mais, né, 72.750 pagado para pessoas e profissionais ligados à base eleitoral, não existe. Foi especulação, não tiveram provas o suficiente para essa alegação ser aceita. Agora vamos à próxima alegação do autor, que é do Ratinho, da oposição. Aumento de despesas em 2024. Indica que, após os representados assumir inteiramente a prefeitura, houve um aumento de 10 milhões nas despesas previstas para 2024, fixada inicial em 80.580.000 reais e fixada ao final aí do ano em 90.786.000 reais, com um pico das despesas nos meses que antecedem, né, da eleição, com forma de valer da máquina pública para fins eleitorais. Houve aqui que a oposição, o autor, falou que estava fixado uma despesa na cidade de 80.580.000, mas só que não, que ao final, quando fecharam ali o ano, tipo no dia 31 de dezembro de 2024, o que era para gastar
na cidade 80 milhões, foram gastos mais de 90 milhões. Então, foi isso que aconteceu. No pico, isso significa o quê? Que no pico, enquanto o prefeito interino, que é o Tuca Ribas, entrou ali como prefeito, até o final de dezembro foi gasto mais de 10 milhões de reais. Só que o autor não conseguiu provar isso. Tipo assim, não tem como provar que 10 milhões, pode acontecer vários fatores. Nós temos algo que tá subindo de preço o tempo todo, né? Então não tem como provar que 10 milhões foi desviado, 10 milhões foi utilizado para campanhas políticas. Então foi isso que também está aqui no processo, que a partir do momento que Tuca Ribas assumiu a prefeitura, em menos de alguns meses ele movimentou mais de 10 milhões de reais do orçamento da cidade. Mas existe uma questão que poderia movimentar esses 10 milhões. Porque assim, o PIB de 2024, não sei falar, mas com certeza era mais de 90 milhões. Então, ele movimentou a base ali da cidade. Ele não movimentou a mais, não. E nem ficou devendo. O que aconteceu? Que ele movimentou o que a prefeitura tinha de orçamento. Ele movimentou mais de 90 milhões. Isso não significa que ele causou uma irregularidade. Não, ele movimentou. Agora, como foi movimentado, ninguém sabe, mas ele movimentou esse valor, tudo bem? E está aqui também no processo. Só que o autor não conseguiu provar. E foi realmente descartado também essa hipótese. E é uma grande especulação. Nós temos a empresa Salo Salutes, tá? Que alega o uso de uma empresa terceirizada na área da saúde. E com um aumento significativo nos repasses à empresa nos meses antecedentes na eleição de 715 mil e em junho de 2024 para R$1 milhão em setembro. Tá meio confusa essa alegação aqui e não foi aceita também. Tudo bem? A quinta alegação que relata a ocorrência de derramamento de grande quantidade de santinhos em frente de escolas, em frente de mercados. Então existiu isso sim, nós vimos que existiu isso. Existiu boquinha de urna, talvez sim, talvez não. E que então que o autor está falando que isso foi uma irregularidade e que acabou prejudicando mesmo a parte de eleitorado, tá? Deixando que os eleitores deixassem de votar por causa dos santinhos derramados. Eu vou ser bem sincero com você. Eu acredito que quando um eleitor ele já vai à urna, ele já vai na intenção de votar em alguém. Já vai. Ele foi preparado durante meses, né? Então, o santinho na rua não vai influenciar o voto dele. Eu acredito nisso. Você também acredita? Quando nós vamos votar, nós já temos nosso candidato. Pode ter uma montoeira de santinho. Você pode nadar no santinho que seu candidato é seu candidato. Você não vai trocar lá porque você viu um santinho na rua. Você já foi preparado meses e meses. Então foi isso que aconteceu. Está sendo também processado, mas o juiz não aceitou pela quantidade de santinhos jogados pelas ruas, ao lado de escolas e ao lado de mercados em toda a cidade. Eu realmente não seria uma acusação, né? Talvez uma irresponsabilidade. Eu vejo como uma irresponsabilidade de quem estava trabalhando ali com o prefeito. Eu acredito que o prefeito jamais iria falar para as pessoas jogarem santinho pelas escolas. Eu acredito nisso, né? Seria muita irresponsabilidade e uma grande falta de caráter. Eu acredito que jamais isso acontecer. Talvez sim, alguém foi lá ou mandou jogarem, porque tem que mandar. E jogou. Mas vindo do prefeito em pleno dia de eleição, eu acredito que ele não iria fazer isso, não. Eu acho, né? Não sei como é o caráter de cada um, mas eu acredito que não. E agora, que eu não falei, mas vou falar, é sobre o gasto excessivo, né? No aniversário da cidade.
É esse o processo que está rodando. Alegam que foi gasto um montante de R$1.627.000 do cofre da prefeitura para custear a festa de aniversário da cidade, utilizando o evento para promover politicamente e influenciar eleitores. É isso que tá pegando, gente. É esse o BO, a festa. Sobre as outras acusações, tranquilo. Já bateu o martelo e já não tem mais acusação nenhuma. Mas o que realmente está pegando pro prefeito é a festa. Se a festa teve uma intenção realmente de comover o eleitorado, ele será processado por isso. Agora vamos lá, existiu a intenção ou foi apenas que ele queria oferecer algo melhor para a população? Tem que ver isso. Por que eu falo isso? Primeiramente, o nosso orçamento da nossa cidade aumentou. Então, com o aumento do nosso orçamento, nosso PIB aumentando, nós poderíamos oferecer muito mais na cultura, oferecer uma festa digna, né, a toda a população, e ainda mais no tempo de eleição. E vamos ser sinceros aqui, com todo o coração, se o Ratinho tivesse lá na prefeitura, ele não faria a mesma coisa? Não ofereceria a mesma festa? Sim. Não podemos ser hipócrita ao ponto de falar que não, né? Ele usou isso como uma artimanha eleitoral? Talvez sim, talvez não. Existiu uma má-fé? Poderia existir ou não, ou talvez só queria realmente proporcionar uma boa festa à população. É que nem nesse momento agora o prefeito está gastando praticamente muito mais do que na eleição. Muito mais. Então assim, ele poderia gastar nessa eleição menos, mas não. Ele está gastando proporcional ou mais do que no tempo político. Então existe aí, pelo juiz, uma má-fé, e existe para mim realmente uma qualidade na cultura, uma qualidade nos eventos. E ele, como prefeito interino, e todo mundo conhece o Tuca aí, que ele adora uma boa festa, né? Que ele gosta realmente de sempre oferecer o melhor para a população. Ele ofereceu o melhor que ele poderia proporcionar. Então foi isso que aconteceu. Eu sou puxa-saco do Tuca? Não, gente, eu sou oposição. Mas é como eu falei pra vocês, eu não tenho partido. Eu sou do lado do certo, né? Então, assim, você que conhece Tuca Ribas, sabe que jamais ele ofereceria o pouco. Ele gosta realmente de entrando, né? Entrar numa festa falando, essa daqui é a melhor. A nossa cidade tem a melhor festa. E é o que está proporcionando esse ano, novamente, uma festa. E uma das melhores festas que Ribeirão teve. Então, ano passado foi tempo eleitoral. Ele fez a mesma festa, proporcionando a mesma qualidade. Só que, no ver do juiz, foi má fé. Ele usou essa festa realmente para se promover. Tá? Agora, se existiu essa autopromoção, não sabemos. Mas o que realmente está pegando no processo é esse abuso de poder econômico e político sobre a festa do aniversário de Ribeirão Branco. Então, se Tuca Ribas hoje sair, ele vai sair porque ele quis proporcionar para a população o melhor rodeio da região. E foi o que aconteceu. E aí, o que vai acontecer com Tuca Ribas? Ele vai ser muitas vezes caçado e perdendo o cargo porque ele proporcionou para a população o melhor rodeio. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você, no seu ponto de vista, você acha que ele realmente usou de má fé para promover a festa de uso econômico, político, ou não? Ou realmente por ele gostar de festas e sempre querer o melhor para a cidade, ele quis proporcionar
porque era eleição, querendo ou não é tempo de festa, né? Porque eleição é festa e quis oferecer o melhor. O que você acha? Você acha que foi abuso do poder ou realmente o prefeito só queria realmente oferecer o melhor para a população? Fica a questão sua. É você que decide. Olha, eu como oposição, eu vou ser sincero para você. Como oposição, eu estou falando como oposição. Ele usou de poder político e econômico. Agora, como morador que gosta realmente de festa, ele usou de boa fé e realmente porque ele vê que foi tempo de eleição, é tempo de festa, e quis proporcionar o melhor, e querendo ou não, ele acabou sendo influenciado a muitas vezes fazer sua campanha política. Ele nem queria fazer sua campanha política, mas ele fez, estava ali no calor do momento, né? As pessoas tuca, e ele acabou fazendo 11, ou muitas vezes, por falta de comunicação, os cabos eleitorais dele acabou entregando o santinho. Poderia acontecer isso, nós não sabemos se houve má fé ou não, se foi poder político ou não, ou só quis proporcionar aí o melhor para a cidade, né? Então é isso, essa briga de todos os moradores de Ribeirão Branco. Você tem que ver e enxergar da forma que você quer enxergar. O autor, que é a oposição lá, quis realmente encontrar uma forma de tirar Tuca Ribas do poder. Porque o Tuca Ribas está sendo processado. O juiz, ele pediu provas. E quais são essas provas? Peraí, você gastou aqui ó, você gastou um total em 2024 de R$1.725.000. Agora, você me prova que nos anos anteriores você gastou o mesmo valor. Porque se você não gastou o mesmo valor, aí você é culpado. Agora eu quero que você pense comigo, que você analise o documento comigo, e eu quero que você tire as suas conclusões. Presta atenção. Nós estamos aqui com o rodeio de 2022, 2023 e 2024. O juiz pediu os 3 últimos, só que em 2021 não teve rodeio por causa da pandemia. Então não teve rodeio nesse ano. Então foi o que aconteceu. Foi 2022, 2023 e 2024. Ok? Vamos lá. Foi o que alegou, que 2021 não teve rodeios. 2022 teve um custo do rodeio de R$539.000. Só que eu quero que você preste atenção nos valores. Veio um cantor, Regis, R$50.000. Veio o cantor Pedro, Paulo e Alex, R$110.000. Veio o Ícaro e Gilmar por R$150.000. Presta atenção no que eu vou te falar. Ana Castela, R$60.000. Bruno e Bar, R$80.000. Empresa para realizar a festa, R$89.000. Olha só, se nós pegamos hoje uma festa de 2022, presta atenção, uma festa de 2022, se essa mesma festa fosse hoje, a alta que teve os cantores famosos, eu quero que você preste atenção. Em 2022, a cantora Ana Castela era 60 mil. Hoje, a cantora Ana Castela é a partir de 600 mil. Se fosse hoje, mas só que em 2022 pagaram 60 mil. Consegue entender isso? E aí, nós pegamos a Ana Castela, de 60 mil. E vamos em 2024. Em 2024, nós tivemos Maiara e Maraísa, R$600.000. Então, se nós ver hoje, em 2022, praticamente é o mesmo valor, só que proporcional. Isso significa o quê? Que o PIB da cidade aumentou. Então, existe uma condições de pagar a mais com o cantor. Então, veio Ana
Maria e Maraísa, no show da cidade, em tempo de festa, em tempo de eleição. Foi o que aconteceu. E vamos lá. Em 2022 nós teve o Pedro, Paulo e Alex, 110 mil. Hoje um show do Pedro, Paulo e Alex é 350 mil. Tivemos aqui Traia Véia, em 2024, vamos falar que 170 mil. E Pedro e Alex, 110. Proporcional. Em 2024, tivemos César e Minotti, 300 mil. Em 2022, tivemos, vamos falar, Ícaro e Gilmar, 150 mil. O dobro, ou mais ou menos ali a mesma coisa. E se todo esse show de 2022 fosse hoje, daria esse mesmo valor em 2024. O mesmo valor. Só que com o aumento dos cantores e com a empresa de realização que tivemos, com o equipamento que tivemos, foi proporcional. Sabe o que acontece? É que não existe um roubo. Existe um investimento. Só que o prefeito está sendo julgado por esse investimento que ele fez. O prefeito roubou? Não, ele não roubou. Ele não está sendo julgado por corrupção. Ele está sendo julgado porque ele investiu no rodeio. Só que se nós pegamos o rodeio de 2022 e o rodeio de 2024, e se nós colocar os cantores de 2022 para 2024, vai dar o mesmo valor. Só a questão que os famosos aumentaram. A questão também é que estão falando que existiu 1 milhão a mais do orçamento. Mas vamos lá. Tempo de festa. O prefeito estava no comando, ele estava no poder, então ele poderia oferecer o melhor para a população em tempo de eleição. Aí eu falo para você, existiu uma má fé? Talvez não. Só existiu o quê? Um prefeito que queria oferecer o melhor para a sua população. E aí, empresa para a realização da festa, equipamentos e estrutura, 89 mil reais em 2022. Só que em 2024, empresa para a realização de festas e equipamento e estrutura, 550 mil reais. Teve um aumento relevante. Teve um aumento relevante sobre a empresa de realização da festa. Só que como eu falei para vocês, e vocês viram, o café aumentou, o arroz aumentou, o feijão aumentou. Por que a estrutura não pode aumentar? E sem contar que ofereceu uma estrutura com segurança para toda a população. Uma estrutura que segurou a arquibancada inteira. Uma estrutura que ofereceu qualidade para os cantores. Uma estrutura que ofereceu segurança. Uma estrutura que pensou até mesmo se chovesse, teria um lugar coberto para evitar qualquer tipo de patologia para a nossa população. Então o que houve não foi uma irregularidade. O que está acontecendo talvez seja uma perseguição política e não realmente uma irregularidade do prefeito. O documento mostra que existiu sim uma autorrelevância no valor da festa, mas pega a festa de 2022 e 2023, já houve um aumento de 100 mil reais, 130 mil reais de 2022 para 2023. Só que em tempo de eleição, a população realmente naquela festança, houve aqui um valor relevante de 1 milhão e 100, proporcional à festa que nós tivemos. Então, o prefeito roubou? Não. Ele só quis proporcionar uma festa de qualidade para toda a população. Só que existe dois lados. Existe a oposição e existe o lado da gestão. A oposição questionando que houve aí o poder político e econômico, porque foi gasto na festa. Só que o prefeito era o prefeito, o Duca era o prefeito, e como qualquer outro prefeito, teria que participar da festa na cidade.
Não houve uma irregularidade para o prefeito. Não, ele foi até a festa. E por ser tempo de eleição, houve sim falácias sobre o mandato dele, de ele fazer o 11, de ele tirar foto, porque querendo ou não, ele é uma celebridade, não é? Naquela época, em tempo de eleição, ele é uma celebridade como qualquer outra pessoa. Um autor de um livro, em tempo mesmo de propagar o seu livro para o mundo inteiro, ele vira uma celebridade. Todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer a assinatura, o autógrafo dele. É a mesma coisa que aconteceu com o prefeito. Ele era uma celebridade naquele momento. Ele proporcionou para todo mundo uma festa e a população agiu e reagiu sobre o que estava vendo, porque nunca viu uma festa tão linda como viu em 2024, em época de eleição. Agora o que está pegando não é porque ele roubou, porque as alegações que ele desviou dinheiro não foi aprovada. O que realmente está pegando é a alegação de poder econômico nas festas. Na festa, na verdade, não é nem é na festa do rodeio. É isso que está acontecendo. E aí eu faço a pergunta para você: o que você acha disso? Está sendo uma injustiça com o prefeito, sim ou não? Você acha que realmente poderia ser diferente, sim ou não? E eu quero que você me responda isso como pessoa. Você que está dentro da sua casa, que tem seus filhos, que os seus filhos vão crescer e vão se tornar alguém. E se imagina que Tuca Ribas fosse o seu filho. Pelo que ele ofereceu, as vantagens que ele está oferecendo para o povo, o que ele está prometendo e o que ele está fazendo, você acha que ele deve ser julgado? Sim ou não? Aqui nós só queremos a verdade. E a verdade é, se existiu uma fé ou não, não sabemos. Mas ele está sendo julgado por poder econômico e político por causa de proporcionar uma boa festa à população de Ribeirão Branco.